E aí, pessoal, como é que foi de semana? Tranquilo? Vamos só configurar aqui a caneta e estamos prontos para começar a nossa segunda aula. Então, pessoal, que nem eu comentei na semana passada, a gente vai seguir de maneira bem fiel o conteúdo do nosso livro, a ordem do conteúdo. E então, sem segredos, né? Nossa aula de hoje vai focar na unidade 2, em que a gente começa a falar de algumas das ferramentas de controle, que também a gente vai encontrar na literatura como ferramentas da qualidade, tá? Por que parte 1, professor? Porque semana que vem a gente vai ter mais uma aula focada nas ferramentas de controle, tá? Então, quando eu digo que essa disciplina tem bastante foco também no conteúdo da qualidade, é porque a gente foca bastante aqui no estudo das ferramentas que a gente estuda na disciplina, na qualidade de modo geral, tá? Então, pessoal, hoje a gente fala de 3 ferramentas, semana que vem mais 3 ferramentas, tá? E se preparem, tá? Porque essa aula de hoje tem conteúdo que vai ser utilizado tanto na atividade 1 quanto no mapa, tá? Lembra que eu falei que você pode ir fazendo essas atividades aos poucos? Você não vai conseguir fazer tudo de uma vez, tem coisa que só vai conseguir fazer ali mais pro final do conteúdo. Mas você já vai ter condições de fazer pelo menos uma questão das atividades, tanto do mapa quanto da atividade 1, hoje, beleza? Então vamos lá, galera. Introduzindo aqui, vamos ver a seguinte situação. Você está ali atuando na gestão de qualidade de uma empresa de eletrônicos. Daí tem acontecido um problema específico ali, com uma certa frequência, tem aparecido mais do que vocês gostariam, e você vai ter o dever de encontrar a causa, o que está gerando esse problema, com base em dados que tenham sido coletados. E esses dados eles foram anotados na chamada folha de controle, tá? Tem ali folhas com uma estrutura específica e tiveram as anotações ali dos dados necessários, né? Então, a fábrica funciona 2 turnos. No turno do dia, teve ali a anotação dos dados, a quantidade que foi produzida, legal, a quantidade de peça que foi parafusada e quais testes foram realizados. Pô, bacana, legal. Temos aqui algumas informações interessantes. Aí chega a galera do turno da noite e anota as seguintes características: quantidade produzida, a velocidade da esteira e o peso do item produzido. Bacana, a gente tem aqui uma variação interessante de informações. Porém, como que você vai comparar aquilo que foi anotado durante o dia com o que foi anotado durante a noite? A quantidade produzida, que é o primeiro parâmetro, tranquilo, você vai conseguir anotar aqui, aliás, comparar numa boa o que está anotado. Só que peça parafusada, o que uma coisa vai ter a ver com... O que a peça parafusada vai ter a ver com a velocidade da esteira, galera? Não adianta a gente tentar comparar A com B. A gente tem que comparar maçã com maçã, banana com banana. Tem que ter ali a mesma característica sendo comparada. Então, você tem que ter dados diferentes. Aliás, você tem dados diferentes, perdão. Você tem que ter dados iguais nas duas folhas. E eles estão sem padronização. Você quer que a coleta de dados seja a mais padronizada possível, entre os 2 turnos e também todos os dias. Você quer ter um padrão específico de anotação sempre dos mesmos dados, das mesmas características. Não tem como rastrear a fonte das falhas e comparar os turnos sem que haja igualdade nas informações que foram coletadas nos 2 turnos, tá? Você tem que ter ali um padrão de informações. Você tem que ter uma gama de informações específicas. Qual é a melhor forma? A, que estava anotando ali a quantidade de peças parafusadas, ou B, que estava anotando o peso e a velocidade da esteira? Depende do que você quer. Você tem que entender qual a informação que você precisa para realizar a sua análise, ok? Então, a partir do momento que você entender qual informação você precisa para a sua análise, aí sim você tem condições de solicitar o que você quer que seja coletado e como você quer que seja coletado, tá? Seguindo então, pessoal, a gente vai falar aqui de algumas ferramentas de controle hoje. E a primeira é justamente a folha de verificação, que foi aí a personagem, o instrumento da nossa primeira parte da aula.
o que é a folha de verificação? O nome é tão simples quanto a estrutura dela, tá? A folha de verificação é uma folha na qual você vai fazer anotações, você vai fazer marcações que vão te dizer, te dar informações de maneira padronizada sobre uma ou mais características a respeito do item que está sendo estudado. Então, a folha de verificação vai te dar um padrão para anotação dos dados. Tendo um padrão, você tem como fazer comparação entre uma folha e outra, entre um turno e outro, entre um dia e outro. E uma boa coleta vai tornar a análise melhor. Agora, qual que é o formato da folha? Ele é totalmente adaptável, ok? A folha de verificação não tem uma estrutura fixa. A folha de verificação é possivelmente, das ferramentas que eu vou falar para vocês, é a mais versátil, porque você consegue anotar, aliás, adaptar ela para anotar os dados da forma que você achar melhor, tá? Você consegue estudar a estrutura que você quiser. Qual a informação que você tem que ter ali de qualquer jeito? Qual que é o processo ou objeto que está sendo analisado? Por que isso é importante, pessoal? Para ter ali clareza daquilo que foi estudado. Porque vai que o indivíduo pega ali uma folha de dados e não está escrito aquilo que foi estudado, aquilo que foi analisado. Pô, mas como é que vai saber? Está ali um monte de número. Legal, bonito, mas só que está analisando o quê? Então tem que ter essa informação bem clara. O que foi analisado? Quem realizou a coleta? Por que quem realizou a coleta é importante? Porque se você tiver alguma dúvida sobre alguma anotação, você perceber alguma coisa estranha, você não tem que sair perguntando quem que anotou. Você vai ter ali o nome da pessoa que fez a anotação marcado, vai falar, pô, legal, foi o José, vou lá procurar o José então, para perguntar o que ele quis dizer aqui. Então, show de bola, a gente já sabe quem foi também. E quando coletou a data e o horário? Porque isso aqui é muito importante para que você consiga ter uma linearidade na análise dos dados. Você tenha ali noção de que determinado dia, determinado horário daquela folha vieram antes da folha de mesma estrutura, só que um dia e horário posteriores. Ok? Então, é muito importante que você tenha ali uma noção muito próxima, se não exata, de quando aqueles dados foram coletados. Essas três informações são o obrigatório. O que vier depois, o que você te adicionar ali, aí fica a seu critério e você pode ter ali dados diferentes com estruturas diferentes. E o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou mostrar para vocês algumas estruturas, tá? Agora, o que é muito importante sobre o preenchimento da folha de controle? Tem que ter um responsável específico por preencher em cada turno. E tem que ser uma pessoa que foi treinada. Por que isso? Se você tem a mesma pessoa anotando sempre, ele vai ficar cada vez mais preciso naquilo, vai ficar mais acostumado e vai acostumar a se adequar a um padrão específico no momento da coleta. Então, ele vai entender a lógica da coleta de dados. Isso é muito importante, porque daí a pessoa já toma isso como padrão. Ok? Já daí, tendo sempre um padrão ali na coleta, quem for analisar consegue ter dados mais confiáveis e mais padronizados, ok? Tem que ter claramente definido onde ocorreu a coleta, onde tem que ocorrer a coleta e quanto tempo ela tem que durar. Essa informação tem que estar plenamente clara para quem está ali coletando, né? Porque ele não pode ficar coletando ali, tem que coletar 100 dados, o cara vai e coleta tudo em 15 minutos. Em 15 minutos talvez fique muito apertado. Tem que ter um tempo de duração da coleta pré-determinado. Tem que ser um tempo ali, uma duração que o cara consiga fazer a ação dele de anotar os dados de uma maneira mais calma, não tem que fazer correndo, né? E tem que ter sempre um lugar específico para ele ficar enquanto ele está realizando a coleta, tá? E claro, o objetivo tem que ficar sempre muito claro para quem está coletando. Por que isso? Se você explicar o objetivo, a pessoa vai começar a perceber a importância da ação dela no processo de coleta. Vai começar a perceber a importância daquilo que ela faz. Isso vai fazer com que ela acabe se sentindo mais motivada. Se você só pedir para ele coletar, e daí a pessoa olhar e falar, tá bom, vou coletar. Vai chegar uma altura que vai fazer de qualquer jeito. Então, é muito importante, sim,
que o indivíduo entenda qual que é o propósito daquela ação que ele está realizando. Então, falando aqui sobre alguns formatos, tá, pessoal? Deixando claro que o formato pode variar. Esses 3 aqui que eu vou mostrar para vocês agora são alguns dos formatos. Você pode fazer o formato que você quiser na sua empresa, tá? Esse formato aqui é interessante. É a distribuição de dados de controle, em que ele é focado apenas em uma única característica. Aqui, por exemplo, ó, esse aqui está analisando a quantidade de pasta em um tubo, em gramas. Então, temos aqui 180 gramas. A escala de 180. E aqui o desvio em relação a essa marca de 180 gramas. Cada vez que você encontra uma amostra que tem exatamente 180 gramas, você marca um xizinho aqui. E vai marcando e vai contabilizando. Se você encontrar algum tubo que na verdade tenha 181 gramas, você vai marcar aqui onde tem o mais um, onde tem esse desvio positivo aqui, tá? Significa que desviou em 1 grama a mais, para mais, aqui do seu padrão. E sempre que marcar 181, você vai colocando aqui nessa linha. E se for 179, 1 grama a menos, daí você marca aqui no menos 1. Então, vai contabilizando aqui todas as vezes que você encontrar um 179. Pode ver que nós temos aqui algumas linhas que são o LSE e o LIE. Isso aqui, pessoal, são o limite superior de especificação e o limite inferior de especificação. O que é isso? É o máximo e o mínimo que é aceitável que varie, ok? Então, aqui, a gente está no limite superior de especificação. Significa que até 186 gramas dá para aceitar o tubo. Agora, chegou aqui, passou dessa linha, e foi aqui para 187 gramas, aí já começou a ter algo errado. Tá? Já tem aqui uma variação grande demais para ser aceitável, a gente tem que começar a prestar atenção. O mesmo vale aqui em cima. Ó. Até menos 6 gramas em relação ao padrão, ou seja, 180 menos 6 igual a 174, até 174 gramas, show de bola. Passou disso, tá aqui com 173, 172 ou menos do que isso, aí a coisa começa a ficar estranha e a gente tem que verificar o que está acontecendo, tá? Então pode ver que essa folha aqui ela é muito boa para a gente se aprofundar sobre uma característica específica, que é o peso, a quantidade de pasta que tem no tubo. Quais são as outras folhas, as outras que nós temos? Essa aqui é a folha de classificação. É similar àquela que a gente viu antes, só que dessa vez não é limitada a um único defeito, a uma única característica. Aqui nós temos vários defeitos listados, vários possíveis defeitos, e a gente não vai verificando aqui o tamanho da variação, a gente apenas indica que ela ocorreu. Então, a gente vai marcando aqui um tracinho para um tubo furado, 2 tracinhos, 3 tracinhos, 4, 5. Então, 5 tubos furados. Cada tracinho vai representando um tubo furado. Cada tracinho na segunda linha vai representando um tubo que tinha textura inadequada. Aqui na terceira linha, cada tracinho representa um tubo com tampa amassada. E assim por diante. Então a gente vai contabilizando aqui, somando cada uma das ocorrências. A gente não sabe o quanto estava pesando, a gente não sabe o quanto estava amassado, a gente não sabe quanto faltava de pasta, mas a gente sabe o que aconteceu. Então, com isso, a gente sabe a quantidade de defeitos que aconteceram. Só somar todo mundo aqui, a gente encontra que ocorreram 74 defeitos. Beleza? Então, essa folha aqui, qual que é a vantagem dela sobre a anterior? Ela não vai se aprofundar sobre uma característica, mas ela vai atuar sobre várias características e é até mais fácil de interpretar, né? Só ir fazendo risquinho aqui, não tem muito segredo. O terceiro formato, localização de defeitos. Essa folha aqui, ela tem uma questão visual, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma folha de verificação para localização de defeitos numa geladeira. Então, nós temos aqui a primeira parte, a frente ou atrás da sua geladeira. E foi colocado aqui 2 tracinhos. Esses 2 tracinhos aqui, o que eles significam? Esse tipo de folha aqui, pessoal, tem que ter uma legenda indicando o que cada símbolo significa. 2 tracinhos significa que está arranhado. Então, tem um arranhão aqui na frente ou atrás da geladeira. Isso já te dá e você já marca na posição
correta aqui do arranhão. E isso acaba facilitando o trabalho de quem vai verificar quando receber a folha. Além disso, essa bolinha aqui na lateral, o que ela pode indicar? Amassado. Geralmente a bolinha significa amassado. Então tem aqui uma parte amassada na lateral da geladeira. E o topo? O topo está vazio, o topo está tranquilo, tá? Então, pessoal, isso aqui, principalmente para quem está enviando itens para manutenção, esse tipo de folha aqui é muito interessante, porque daí a gente já consegue entender, aliás, a pessoa que está na manutenção que está recebendo já consegue entender exatamente onde está o problema e qual que é o problema aqui. Só que é uma questão extremamente visual, tá? Qual que é a vantagem desse tipo de folha? É fácil de enxergar aqui onde está o defeito e é útil para objetos que tenham várias peças, porque daí cada peça vai ter uma legenda específica, um símbolo específico, vai tornar a análise de quem está ali na manutenção um pouco mais fácil, tá? Agora, além dessas folhas, que nem eu falei, você pode ter vários formatos diferentes. Não tem problema quanto a isso. O importante é que todo mundo que esteja envolvido possa entender o que está escrito, o que está sinalizado ali na folha, tá? Porque a chave da folha de verificação é uma comunicação clara e padronizada. Se todo mundo entender o que está acontecendo ali, tá ótimo, tá? Se fazer entender é uma parte importante da comunicação. Eu nem vi que eu coloquei isso aqui na tela, mas olha só, acabei falando com antecedência. E esses dados que a gente marcar com a folha de controle, eles vão ser úteis, vão servir como apoio para as próximas ferramentas que a gente vai analisar, tá, pessoal? E vale citar que não só para essas duas. A folha de verificação, eu diria que é uma das ferramentas mais essenciais que nós temos e é uma das mais fáceis de usar também. Então, caso na empresa que você trabalhe não tenha ali uma folha de verificação e você entenda que possa vir a ser necessário, possa ser interessante implementar esse tipo de ferramenta ali, sugere ali, pessoal. De repente vocês conseguem padronizar uma folha de controle ali interna e acaba fazendo um negócio mais legal, tá? Então, antes da gente começar a nossa próxima ferramenta, deixa eu verificar aqui. A Crislane passou aqui para dar um oi. O pessoal dando boa noite aqui, sem perguntas no chat, tá? Vamos voltar aqui para o nosso slide, então. Nossa segunda ferramenta, pessoal, é o diagrama de causa e efeito. Aí você vira e fala, mas Paulo, eu conheço essa ferramenta como o diagrama de Ishikawa, eu conheço como espinha de peixe. É a mesma coisa, tá? São vários nomes para a mesma ferramenta. O espinha de peixe é um apelido carinhoso, tá? O nome técnico mesmo é diagrama de causa e efeito ou diagrama de Ishikawa, tá? Mas se você chamar de espinha de peixe, você vai se fazer entender. Eu também chamo de espinha de peixe, tá todo mundo certo, tá todo mundo feliz. Então, pessoal, qual que é a funcionalidade no nosso diagrama de causa e efeito? Essa aqui é a estrutura básica dele, eu já vou explicar um pouco melhor como que ela funciona. Qual que é a intenção desse diagrama? Ele quer indicar a relação entre efeitos e causas, que por diferentes razões podem vir a influenciar no resultado. Então, a gente sabe que sempre tem ali alguma situação acontecendo, tem algum efeito. Esse efeito pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Geralmente, o efeito que a gente analisa é algo ruim, mas não é 100% das vezes. Então, a gente sabe que um problema pode ter várias origens diferentes, tá? A intenção do diagrama de Ishikawa é resumir as possíveis origens, ajudar você a identificar qual que é a possível origem daquele problema. Então, o diagrama de Ishikawa vai organizar... Cadê? Tá aqui. Vai organizar e vai resumir potenciais causas que possam gerar um determinado efeito, um determinado problema. Como que vai funcionar? A gente vai listar as possíveis causas de um efeito, as possíveis causas de um problema, e com base na discussão que for feita para listar essas possíveis causas, são pensadas as origens dessas causas, as possíveis origens. Então, o que você pode fazer para chegar numa possível origem da causa? Eu gosto muito da técnica dos 5 porquês. Você vai perguntando por que cada coisa aconteceu. E você vai se aprofundando, vai perguntando por quê. Mas por que determinada causa aconteceu? Mas por que isso aconteceu? Mas por que isso aconteceu? Então você vai se aprofundando dentro de uma determinada causa e você consegue achar, de repente, alguma coisa que não tenha nada a ver com
que você não pensaria naturalmente, né, com o efeito, mas que no final acabou sendo a origem da causa, tá? Com base na discussão, a gente pensa nas possíveis origens das causas e ao encontrar a origem de fato daquele efeito, a gente busca a solução para tentar consertar a causa. A gente começa então tendo como base o diagrama em forma de espinha, 6M. Por que 6M? Porque, para facilitar, a gente chamou todos os itens aqui, todas as espinhas, por um apelido começando com M. Então, a primeira espinha foca na mão de obra, a segunda espinha é o maquinário, a terceira são os materiais, a quarta é o método, a quinta a medição e a sexta é o meio ambiente. Pessoal, então a gente vai ter ali diferentes possíveis causas para chegar aqui no efeito, tá? Só que a gente vai encaixar elas aqui em diferentes áreas. Mas, Paulo, eu estou em dúvida se uma determinada causa vai ter que entrar aqui na classificação da mão de obra ou do método. Em qual das duas que vai entrar? Olha, isso muitas vezes não é tão relevante assim. Isso aqui é mais para você se organizar, tá? Mas se você entende que uma possível causa pode entrar ali na mão de obra no método, eu recomendo que você siga a sua intuição e coloque ali onde você achar mais coerente, tá? Mas, honestamente, contanto que você consiga ter condições de realizar uma análise que vai ajudar a aprofundar e chegar na causa raiz do problema, tanto faz se você colocar na mão de obra ou no método, por exemplo, tá? Importante que você veja a lógica nisso. Então, a gente começa a procurar as causas primárias. Quais são as causas primárias? As primeiras causas que a gente coloca dentro de cada uma das espinhas. Então, causas referentes à mão de obra. As ações que são realizadas... Qual que é o problema que nós estamos tratando? Os tubos com quantidades de creme variando, tá? Então, por que os tubos têm ali a quantidade de creme variando? Pode acontecer porque a mão de obra está realizando ações sem sincronia e isso aí está causando algum problema. Ou então, pode acontecer que seja porque a gente tem profissionais sem experiência atuando na linha de produção. Ou então, aqui referente ao maquinário, pode ser que a gente tenha equipamentos desregulados, o equipamento não está bem regulado e está colocando muito ou pouco creme dentro dos tubos. Além disso, nos materiais aqui, a gente colocou que uma possível causa são tubos furados. Está furado ali o tubo que você está enchendo, está vazando pasta. Além disso, no método, as atividades que são realizadas ali são manuais. Quando a gente faz as coisas de forma manual, há uma tendência a errar mais do que se for feito de maneira automática por uma máquina. O que mais? A medição aqui pode acontecer da balança está desregulada e ela está dizendo ali que os tubos estão com a quantidade correta, mas elas não estão reguladas corretamente. Então está passando alguma coisa errada ali por elas. Pode acontecer de ter pouco produto para ser injetado, ou então apenas descaso dos operadores, tá, pessoal? Aqui no meio ambiente. Por meio ambiente, leve em conta que eu não estou falando do rio, da fauna e da flora, eu estou falando do ambiente de trabalho, tá? Então, mais uma adaptação aqui para o português, tá, pessoal? Por chamar de meio ambiente para ficar 6M, tá? Só que, além de você encontrar as causas primárias, você vai caçando, você vai tentando se aprofundar. Então, nós temos aqui a causa primária, que é a ação sem sincronia. Mas por que a ação está acontecendo sem sincronia? Porque teve falta de treinamento. Isso aqui é a causa secundária. Por que a gente tem equipamentos desregulados? Porque as pessoas que estão trabalhando ali para regular os equipamentos não têm experiência na calibração. A pessoa que é responsável ali por regular os equipamentos está de férias, então puseram ali outra pessoa para regular os equipamentos, uma pessoa que não tem muito noção do que ela está fazendo e acabou cometendo alguns erros. Aqui nos materiais, nós temos os tubos furados. Mas por que os tubos estão vindo furados? Porque o recebimento está sendo inadequado. Quem está recebendo ali os tubos, né, quando está chegando aqui na fábrica, o que ele está fazendo? Ele está pegando a caixa e está jogando ali para o canto, sabe? Então, ele não está cuidando adequadamente da matéria-prima. Por que tem descaso dos operadores? Porque tem falta de oportunidade interna. Se o cara não vê uma oportunidade de crescer na empresa, o que vai acontecer? Ele vai começar a fazer tudo de qualquer jeito, vai ficar desmotivado
Então, ele fala, eu não vou crescer aqui dentro mesmo, né? Então, é por isso que é muito importante que você motive os seus colaboradores o máximo possível, para que daí eles sintam que têm oportunidade, sintam que são queridos ali dentro, e para que eles comecem a agir de maneira mais interessada nos processos, né? Não ocorre esse descaso que nem foi listado aqui. E você pode ir aprofundando cada vez mais. Aqui tem as causas secundárias, mas nada impede que você aprofunde aqui, que nem, por exemplo, a falta de treinamento. Por que teve falta de treinamento? Porque o pessoal do RH está sobrecarregado e, por conta disso, eles não estão conseguindo aplicar o treinamento da maneira adequada. Então, olha só, a gente chegou ali no pessoal do RH como uma possível causa para o problema, né? A superocupação deles. E o RH, o que o RH tem a ver com a quantidade de creme variando ali na pasta de dente que está sendo produzida? Originalmente nada. Mas se você vai caçando, você vai cavando, você chega num nível ali em que você acaba encontrando alguma relação entre duas coisas que a princípio não pareciam ter nada. E como que é feita a montagem do diagrama, pessoal? O que você tem que fazer para ir conseguindo encontrar ali as causas e se aprofundando? Primeiramente, é interessante que você sempre tenha, realizar um brainstorming aqui, né? Para realizar o brainstorming, é importante que você tenha indivíduos de diferentes níveis hierárquicos, desde a pessoa que está lá em cima na produção, o chefão ali da produção, até o cara do chão de fábrica. Porque cada um vai ter uma visão diferente do que está acontecendo. Cada um pode contribuir da sua forma, tá? É muito importante que todo mundo tenha a chance de falar. Às vezes, eu já participei de alguns brainstormings e tem gente que é mais tímida mesmo e acaba não falando, ou falando pouco. E isso é normal. Então, é importante que a pessoa que está ali organizando o brainstorming estimule todo mundo a participar, a falar, mesmo que seja só um pouquinho. Qualquer fala ali pode trazer uma importância tremenda para qualquer processo, tá? Então, qualquer dica, qualquer ponto de vista vai ajudar a tornar a coisa melhor. Toda ideia que for dada no brainstorming é válida, tá? É muito interessante que a gente anote todas as ideias e não fique cortando ninguém, sabe? Toda ideia tem que ser anotada e depois a gente olha e fala, eu não sei, sabe? Depois analisa. Mas a princípio, pega todas as ideias e anota. De repente, uma ideia que pode parecer horrível no primeiro momento, você vai olhar depois e vai falar que faz todo sentido. E, claro, pode ter o brainstorming no formato estruturado ou não estruturado. Qual é a diferença? No estruturado, cada um tem o seu momento de falar. Segue uma ordem ali, pode ser em forma de círculo, cada um pode ter um número ali, uma plaquinha, seja lá como for. Não estruturado, cada um fala na hora que puder. Cada um fala na hora que der na telha, que der ali um insight. O formato estruturado eu prefiro, porque no não estruturado sempre vai ter aquelas 2, 3 ou 4 pessoas que vão falar mais, enquanto no estruturado não. No estruturado, todo mundo vai ter sua chance de falar. E a gente não deixa ninguém dominar de fato ali o brainstorm, tá? Às vezes isso aí é mais interessante, justamente por causa das pessoas que acabam falando menos, que são mais tímidas. Detalhe, aqui no diagrama só pode ter um problema por vez, só pode ter um efeito sendo analisado por vez. Porque cada peixe só tem uma cabeça. E a cabeça aqui do peixe é o problema. Ok? Ah, mas eu quero analisar 2 efeitos, eu quero analisar 2 problemas. Se você quer 2 problemas, faz 2 esticalas. Não tenta cruzar os 2, porque isso aí vai gerar confusão, tá? Um efeito por diagrama. Ok? E toda subcausa vai ser um potencial causador do efeito que a gente está analisando. E para chegar nessa subcausa, às vezes a gente pode ter que ficar descendo vários e vários e vários níveis, tá? Pode acontecer de você cavar ali, chegar no 5º, 6º, 7º nível dentro da causa. Não importa, é importante você chegar em alguma informação que seja mensurável. Por que mensurável? Porque se alguma coisa não puder ser medida, ela não pode ser controlada. É muito importante que você sempre encontre algo ali que você tem como atribuir um padrão, um valor, um número, para identificar se aquilo está de fato bom ou ruim. Enquanto não for mensurável, né, eu recomendo que você vá descendo cada vez mais, tá? Agora,
qual que é a desvantagem do diagrama de Ishikawa? Ele vai ser baseado em ideias. Pode acontecer de todas as ideias que forem expostas estarem erradas. É raro, mas pode acontecer. Faz parte, infelizmente. Então, quanto mais conhecimento você tiver envolvido, quanto mais conhecimentos variados você tiver ali, melhor. Só que vai ter a limitação de que o diagrama vai te dizer quais são as possíveis causas. Ele não vai te dizer qual é a causa. O diagrama de Ishikawa, ele funciona muito melhor como uma forma de listar possíveis causas. Ele funciona ali para listar. Agora, se você quer de fato olhar e falar qual que é a causa, eu recomendo você utilizar uma outra ferramenta da qual eu vou falar a respeito agora, que é o nosso diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto, pessoal, essa ferramenta aqui está tanto no mapa quanto na atividade 1, tá? Então é legal que vocês acompanhem aqui. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre um tutorial, como que você monta o diagrama de Pareto no Excel, esse tipo de coisa, tá? Não vou apresentar nada aqui da montagem, né, o passo a passo no Excel. Vou explicar as etapas aqui, mas não vou mostrar no Excel. Por que isso? Porque no próprio livro da disciplina, eu gravei para vocês ali na unidade 2 um tutorial em vídeo ensinando como que monta o diagrama de Pareto no Excel, tá? E modéstia à parte, esse diagrama ficou bem legal, esse tutorial ficou bem legal. Sempre houve feedbacks positivos sobre esse tutorialzinho, tá? Então eu recomendo que vocês sigam ele para você fazer ali o mapa ou a atividade 1, tá? Mas, Paulo, eu não entendi muito bem o seu tutorial. Tem outro? Se você procurar no YouTube, por exemplo, você vai encontrar vários tutoriais muito legais de como fazer um diagrama de Pareto no Excel. E fique à vontade, cada um tem ali a sua forma de entender melhor o que está acontecendo, tá? Mas eu acho que o tutorial do livro está funcionando de uma maneira bem legal, atendeu bastante o pessoal desde que ele foi publicado pela primeira vez lá para 2022. Escrevi o livro em 2021, ele foi publicado em 2022. Então, olha só. Falando aqui do Pareto, pessoal. O Ishikawa, que a gente acabou de falar, e o diagrama de Pareto não são parte da mesma ferramenta, mas eles trabalham muito bem juntos, porque o Ishikawa vai dizer quais são as possíveis causas, e o Pareto vai analisar essas possíveis causas e vai dizer, é essa causa aqui que é a principal culpada do seu problema. Como que funciona o diagrama de Pareto? Qual que é a ideia por trás dele? Para quem não conhece, a gente está falando do princípio de Pareto, que como que funciona? Poucas causas são responsáveis pela maior parte dos efeitos. O que isso significa? Nós temos ali um problema, pode ter várias causas diferentes acontecendo, só que tem uma ou duas causas que são as principais. E se você resolve essas causas que são as principais, as mais impactantes, se você resolve elas, você impacta de uma maneira mais interessante o seu problema, você reduz ele de uma forma muito mais significativa. Então, as causas mais impactantes, essas que vocês entenderem, que são aquelas que acontecem com maior frequência, devem ser priorizadas. O diagrama de Pareto vai te dizer qual que é a principal causa. Como que vai funcionar? Primeiro, você vai listar todas as causas que vão ser analisadas no seu Pareto. E você pode usar o Ishikawa para definir isso aí, tá? Se é obrigatório usar o Ishikawa? Não. Você pode fazer um brainstorming e jogar direto no Pareto. Mas se você fizer um Ishikawa, fica melhor organizado. Uma dica. Segundo, você vai quantificar quantas vezes o efeito analisado ocorreu e qual foi a causa que gerou ele. Então, você vai analisar qual que é o problema que está acontecendo, qual que é o efeito ali no final, e qual foi a causa que gerou ele, as causas que geraram. Você pode usar a folha de controle para entender isso, tá? Então, como que você vai quantificar as possíveis causas? Você vai analisar ali, esse problema aconteceu várias vezes por conta de diversas causas. Então, você vai olhar cada causa e ver quantas vezes cada uma delas aconteceu. Então, vai ter a causa A, B, C, D, e outros, tá, pessoal? E pode ver que a frequência absoluta está aqui. A causa A aconteceu 84 vezes, causa B 52, C 33, D 21, E 13 e outros 8. Pode ver que seguiu de maneira decrescente
sempre siga nessa ordem decrescente num diagrama de Pareto, tá? Pessoal, se você não seguir essa ordem de dados, do maior para o menor, seu Pareto vai estar errado, tá? Eu já adianto isso. Então, não perca ponto por causa disso, pelo amor de Deus. Por que o outros fica aqui no final? Por que tem essa causa outros? Porque esse aqui é um conjunto de causas que, quando unidos, são algo tão pouco significativo que você pode juntar todos eles em uma linha só e mesmo assim não vai passar a penúltima causa mais frequente, tá? Então, a outros sempre tem que ficar ali em último, beleza? Depois que você quantificou quantas vezes cada uma das causas apareceu, você vai quantificar a frequência absoluta acumulada, tá? Como que você faz esse cálculo? Pois bem, você abre uma coluna nova aqui na sua tabela. Tá aqui minha caneta. A primeira linha você copia, 84, 84. Qual que é a segunda linha da frequência absoluta acumulada? 84 mais 52, que vai ser igual a 136. Qual que é a frequência absoluta acumulada na linha C? 136, que é o resultado daqui de cima, mais 33, que é o resultado aqui do lado, 169. Frequência absoluta acumulada da causa D, 169 mais 21, 190. 190 mais 13, 203. 203 mais 8, 211. Ou seja, essa aqui é o total de ocorrências que aconteceram, tá? Então, o problema que você está analisando aconteceu 211 vezes, sendo que cada uma das causas foi a principal culpada. Em seguida, você determina a frequência relativa. O que é a frequência relativa? Você vai pegar aqui o seu total de ocorrência, 211, e vai fazer a seguinte conta. 84 dividido por 211, isso dá quantos por cento? 84 é igual, dividido por 211, vai dar 39,81, 0,3981. Você multiplica por 100 e vai chegar ali em 39,81%. Isso significa que a causa A sozinha é responsável por 39,8% das ocorrências do problema. Ela sozinha é responsável por quase 40% das vezes que o problema aconteceu. Já a causa B, como que é? 52 dividido por 211. E o resultado vai ser de 24,65%. Causa C, 33 dividido por 211, 15,64%. A causa D, 21 por 211, 9,95%. Causa E, 13 por 211, 6,16%. E os outros representam 3,79% da frequência relativa. Por último, você faz o cálculo da frequência relativa acumulada, que é a mesma ideia aqui da frequência absoluta acumulada, só que agora você vai somar as porcentagens. 39,81 você copia aqui na primeira linha, depois 39,81 mais 24,65 dá 64,46%. 64,46 mais 15,64 vai dar 80,10. 80,10 mais 9,95, 90,05%. 90,05 mais 6,16, 96,21. 96,21 mais 3,79, 100%. Aqui sempre vai bater 100%, tá, pessoal? Pode acontecer de variar um pouquinho esse 100%, não bater cravado. Se você fizer no manual, pode, porque vai ter arredondamento, tá? Pode acontecer sim. Mas se você fizer no Excel, por exemplo, não. No Excel vai dar certinho 100%, tá? Então, pessoal, uma dica. Eu não lembro se foi no mapa, na atividade 1 ou até nas duas, que eu pedi a tabela que contivesse as informações de frequência absoluta, absoluta acumulada, relativa e relativa acumulada. A ideia é que vocês entreguem uma planilha, uma tabela, aliás, bem com essa estrutura, tá? Essa estrutura aqui dessas 5 colunas. E é isso que eu peço para que vocês façam ali nas atividades, quando eu peço a tabela com esses itens, tá? Nessa ordem aqui. Tem que apresentar o cálculo dentro da célula? Não, você pode apresentar fora. É interessante que você
mostre os cálculos para que a gente possa entender seu raciocínio, tá? No momento da correção, isso é importante. Mas, de qualquer forma, essa é tudo que eu quero que vocês façam. E não precisa colocar o cálculo dentro aqui da célula. Pode deixar eles do lado de fora, contanto que fique bem organizado, tá? Pessoal, o que vai importar, então, na hora de montar o diagrama de Pareto? Vai importar a frequência absoluta, a frequência relativa acumulada e, claro, a causa, aqui é a primeira coluna. Desprezou essas duas colunas aqui do meio? Não desprezou, elas são importantes, mas elas não são representadas diretamente ali no seu diagrama de Pareto. O que importa mesmo são a causa, a frequência absoluta e a frequência relativamente acumulada no momento que a gente joga aqui no seu gráfico. A coluna azul vai representar a frequência absoluta. Então pode ver que a causa A, ela aparece aqui na altura do 83, é isso? 84. Pode ver que ela bate aqui no 84, né? Não está escrito aqui, mas a gente consegue ver na reta que está bem aqui entre 80 e 90. 84. A causa B, ela aconteceu quantas vezes? 51 ou 52? 52. Pode ver que está batendo aqui. Então você sempre vai ler as colunas considerando o eixo da esquerda aqui do seu gráfico, tá? Enquanto a linha amarela, que representa a frequência relativa acumulada, vai ser comparada com o eixo da direita, seu eixo secundário. Então pode ver, aqui é a causa A. Essa é a frequência relativa acumulada na causa A. Se você seguir reto aqui, você vai ver que vai bater muito perto dos 40%. Aqui, ó. Bate muito perto dos 40%. Quanto? 39,81%, né? Então, é isso mesmo. Esse ponto aqui, o primeiro ponto, vai estar aqui próximo dos 40%. Agora, o segundo ponto da frequência relativa acumulada, a gente vai seguir reto aqui, segue reto, vai bater aqui na casa dos 60 e poucos. Quanto que era? 64,46%. Então, bateu aqui bem no meio entre 60 e 70. Então, é isso que essa linha vai indicar, tá, pessoal? Então, as colunas vão indicar, você vai ler com base no eixo esquerdo e a linha com base no eixo direito, que indica a porcentagem. E, com isso, você vai conseguir entender de forma visual qual que é a causa mais impactante, que aqui no caso é a causa A. Ela sozinha corresponde a 40% das ocorrências do problema. Se você resolve a causa A, se você elimina ela, o problema acontece 40% de vezes menos. Olha que beleza. E se você focar na causa B também? Se você focar na causa A e na B, você vai reduzir 2/3 do problema. Vai ali 64,46%. Quase 2/3. Então, isso é bem interessante, tá, pessoal? Então, o diagrama de Pareto nos ajuda a definir que a gente vai priorizar a causa A. Ela sozinha vai resolver 40% dos nossos problemas. Só que tem um detalhe. Caso, por exemplo, a gente esteja aqui olhando, a gente descubra que a causa D é muito fácil de resolver, que assim, se a gente fizer algum mínimo esforço ali, a gente já consegue resolver a causa D. Vai fundo também, tá? Se for fácil de resolver, pode focar ali, pode priorizar. Claro, você não vai deixar a causa A de lado, mas se a causa D for muito tranquila de resolver, não precisar demandar muito esforço, vai fundo, investe nela também. De repente você já consegue adiantar alguma coisa ali, né? Então, é bem legal que você consiga resolver ali também as causas mais fáceis, tá? Agora, a gente tem que entender por que a causa A ocorre. O que está fazendo com que ela aconteça? É uma coisa fácil de resolver? É uma coisa difícil? É uma coisa que exige análise? Então, tem que ter todo um estudo em cima da própria causa A. E o que você pode fazer para estudar a causa A, para entender a origem dela? Pode usar um diagrama de Chikawa de novo. Pode usar um diagrama de causa e efeito. Então, isso começa a funcionar num ciclo sem fim. Você foi, entendeu que a causa A tem ali um possível culpado. Uma possível causa que está gerando. Mas você está analisando a causa A e você está entendendo por que ela está ocorrendo. Ou seja, a causa A agora está se tornando o efeito da sua análise. E você vai entender o que está causando a causa A. Se você resolve aquilo que está causando a causa A, você resolve a causa A e, por tabela, você resolve o efeito original que vinha sendo analisado. Olha só que viagem, né?
Enfim, pessoal, você vai cavando até você encontrar de fato qual que é a origem do seu problema, tá? Esse tipo de análise pode demorar ali um bom tempo para ser realizado, mas é importante que você vai chegar e identificar a causa correta em algum momento, tá? Pessoal, a gente encerra aqui o nosso conteúdo de hoje, são 7h46. Caso ninguém tenha alguma dúvida, a gente já pode ir encerrando por hoje, tá? Lembrando que nem a professora Thaisa comentou, já tem ali no estúdio o conteúdo, né, o livro, perdão, o livro também, né? Mas os vídeos para o mapa e para a atividade 1, que vão dar suporte para vocês, tá? Para vocês tirarem dúvidas ali. Caso vocês não entendam ainda do que está se tratando a atividade 1 e o mapa, podem procurar pela professora Thaisa, tá? Ela vai tirar as dúvidas de vocês ali no Fale. E caso ainda assim ela tenha alguma dificuldade, ela tem caminho aberto para vir falar comigo para tirar dúvidas, tá? Então, pessoal, Thaís, sinalizaram aqui que tá dando erro, tá? É o link da enquete, eu imagino, né? Então, pessoal, a Thaís já vai corrigir para você, tá, Gabriel? Então, pessoal, caso tenham dúvidas, a gente segue à disposição, tá? Uma boa semana para vocês e, caso não tenham dúvidas, a gente segue à disposição. Até mais, não deixe atividades para a última hora, já comecem ali a focar no mapa e na atividade 1, tá? Um abraço, até mais.